Então vamos lá, pessoal, observa comigo. Começamos assim, ó, regência e crase, logicamente que essas matérias em alguns momentos se misturam. Mas nós dividimos primeiras questões de regência e as últimas questões de crase. Observa comigo, sobre a regência do verbo responder em só o tempo e o próprio ser humano responderão a essa indagação. Olha aqui, pessoal, só o tempo e o próprio ser humano, aqui vocês têm o sujeito. Responderão é o verbo. A essa indagação, observa que aqui esse a nada mais é do que uma preposição. Está diante do pronome demonstrativo essa, responder a alguma coisa. Então, se é uma preposição, é objeto indireto. Se é objeto indireto, o que eu tenho aqui, pessoal, é um verbo transitivo indireto. Então, a regência do responder, o responder ele é naturalmente um verbo transitivo indireto. Portanto, quando eu coloco assim, ó, responda, espaço, mensagem, o que acontecerá em responda a mensagem? Como responder é um verbo transitivo indireto que solicita a preposição a, e a palavra mensagem é um substantivo feminino que solicita o artigo a, haverá a união entre os as, que vocês sabem que o nome é crase. Então, responda a mensagem, eu tenho de colocar a crase, certo? Então, pessoal, letra C é o nosso gabarito. É um verbo transitivo indireto. Depois, pessoal, questão número 2. Observa. Sobre a regência do verbo confinar em confinar aos jovens a publicidade dos bens de consumo. Exaltar a estética, os costumes e os padrões de comportamento característicos dessa faixa etária. Tem o efeito perverso de insinuar que o declínio começa assim que essa fase se aproxima do fim. Bom, mas aqui basicamente a análise é só o início. Confinar a quem? Aos jovens. Objeto indireto, aqui nós temos a preposição a. Confinar o quê? A publicidade dos bens de consumo, objeto direto. Então, nós temos um verbo transitivo direto e indireto. Às vezes, Instituto Consuplan chama de verbo transitivo direto e indireto. Às vezes, chama de bitransitivo. Tá bem? Então, em alguns momentos, o Instituto Consuplan chama de verbo transitivo direto e indireto, em alguns momentos de bitransitivo. Portanto, pessoal, Dinamarca é o nosso gabarito. Depois, questão número 3, Instituto Consuplan. No fragmento, a publicidade e o consumo parecem ser aspectos estruturantes da prática do culto ao corpo. O emprego do termo destacado também respeita a norma padrão em. Então, eles só colocaram aqui uma frase, mas eles não queriam saber nada a respeito da frase. Às vezes as questões são meio malucas, né? Está perguntando qual que nós temos, pessoal, o segmento correto. Aspiramos ao projeto que foi determinado. Na língua portuguesa, o verbo aspirar, ele tem dupla regência. Vou colocar aqui em azul. Ó, o verbo aspirar tem dupla regência. Ou ele é um verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de almejar, ou ele é um verbo transitivo direto sem preposição no sentido, pessoal, de cheirar, inalar, respirar. Então, na letra A, aspiramos ao projeto que foi determinado, almejamos. Então, pessoal, aqui
ele é um verbo transitivo indireto que está pedindo a preposição a. Esta é a correta. Agora, mais importante de verificarmos a correta, temos de verificar por que as demais estão erradas. Nota, após pagar ao débito existente, a situação foi estabilizada. Cuidado com dois verbos. Eu vou aproveitar aqui, ó. Cuidado, pessoal, com os verbos pagar e perdoar. Pagar e perdoar. Eles podem ser verbos bitransitivos ou transitivos diretos e indiretos. Paguei o salário ao funcionário. Tudo bem, pessoal. Agora cuidado aqui, ó. Serão verbos transitivos indiretos com a preposição a referindo-se a pessoas. Então, paguei, por exemplo, pessoal, ao vendedor e perdoei ao meu irmão. São verbos transitivos indiretos porque se referem a pessoas. Mas são verbos transitivos diretos referindo-se a coisas. Então, o certo é paguei o salário, porque é coisa. Perdoei o erro, porque é coisa. Aqui em após pagar ao débito está errado. Débito, pessoal, é coisa. Então, o pagar aqui, como é coisa, é verbo transitivo direto. Eu não posso usar o a. Após pagar o débito existente. Aspirando ao odor do ambiente. Olha aqui, o aspirar é verbo transitivo direto no sentido de cheirar, inalar, respirar. Então, aqui, neste contexto, ele é verbo transitivo direto, pessoal, inalar, aspirando o odor. O professor chamou ao aluno considerando as respostas presentes. É que assim, ó, o verbo chamar, pessoal, é verbo transitivo direto. O professor chamou o aluno. Eu até posso colocar assim, ó. Por exemplo, João chamou o amigo de burro, tá? Então, aqui, ó, até posso, mas mesmo assim, ele é, pessoal, um verbo transitivo direto. O amigo é objeto direto e de burro está ali qualificando pejorativamente, claro, o amigo é um predicativo do objeto. Não é objeto indireto? Não, chamou o amigo de burro, é como se fosse, disse que o amigo era burro. Muito bem, então letra A é o nosso gabarito.